Paulo estava apresentando a avaliação do evento para nós, mas no Uber, a caminho do aeroporto, né? Aí, em um determinado momento, caiu a transmissão. Então, vamos lá, né? Deixa eu apresentar aqui o professor Dr. Carlos Eduardo Lima Monteiro. Já está gravando aqui? Muito bem, já está gravando. Então, vamos começar aqui a nossa conferência de encerramento do nosso conjunto de eventos. E até para o professor Eduardo, só reforçando, nós estamos concluindo, né, finalizando o 7º Fórum Internacional de Conhecimento e Ciência, o 9º Encontro Científico do Grupo Pesquisas e Publicações, o GPS, a primeira semana acadêmica do curso de Graduação em Educação Física da UEPA, lembrando que ela é a primeira porque a partir da pandemia de 2000 é que entrou o bacharelado, então é a primeira incluindo o bacharelado, né, e de forma online, porque o curso já tem 52 anos. E fizemos a primeira caminhada da Conhecimento e Ciência, que é a nossa empresa editora, é uma instituição, uma empresa acadêmica, com a temática Caminhando para a Saúde. Fizemos ontem uma atividade prática de caminhada de 1 hora. Neste evento, professor, nós temos a educação, a saúde e o empreendedorismo, inovação e tecnologia como os eixos temáticos. E tivemos a semana inteira, desde segunda-feira até hoje, e tendo como homenageados 2 professores que estavam lá no início da história da educação física no Pará, que é o professor especialista Armando de Alcântara Von Grapp, que faleceu há pouco tempo, e o professor aposentado especialista Franklin Ronaldo Martins Tavares, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, que trabalhou muito com a inclusão, né? Então, nós estamos aqui, professor nosso convidado, Dr. Carlos Eduardo Lima Monteiro, que é doutorando em Ciências pela Unirio, mestre em Ciências da Atividade Física, pós-graduando em Psicomotricidade em Autismo e outros transtornos do desenvolvimento, pós-graduado em Transtorno do Aspecto Autista, pós-graduado em Treinamento Desportivo, especialista em Desenvolvimento Esportivo pelo COB, na modalidade natação, pela Academia Brasileira de Treinadores, pesquisador do Laboratório de Biociência e Motricidade Humana, do LABIM, pesquisador do Comitê Paralímpico do Brasil, professor universitário, instrutor de esporte e membro do Comitê Científico do SESC Rio de Janeiro e diretor da Especial Sport Kids. Então, professor, é uma grande honra recebê-lo neste domingo e estamos aqui para ouvi-lo da forma mais tranquila que você julgar. Nós estamos caracterizando como a nossa conferência de encerramento, mas que também, em geral, conferência a gente não tem perguntas, mas se quiser, fique à vontade para dizer a metodologia que quer aplicar. Será um grande prazer poder ouvi-lo. Muito obrigado, eu passo a palavra ao senhor. Bom dia a todos, todas. É um prazer muito grande, uma responsabilidade também de fazer esse encerramento. Gostaria de agradecer as palavras, o convite, né, para estar aqui com vocês. Muito feliz, né, com essa responsabilidade, mas também acredito que é um tema que essa semana passada eu tive dentro de um congresso também da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, acho que dá para perceber o sotaque, né? E eu falei nesse congresso que é um assunto extremamente urgente, extremamente necessário, importante de se falar, por conta de todas as nuances que nós temos nesse segmento. Eu vou tratar aqui de você e com vocês sobre a questão mais direcionada da gente, que é a prática da atividade física, né, o exercício físico, juntamente com a questão da inclusão para pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse sentido, eu falo que é de extrema importância porque vocês vão ver os números, os dados que vêm falando por si só, a necessidade de se falar sobre esse assunto, a necessidade de ter mais conhecimento sobre esse assunto e, acima de tudo, saber como lidar com alunos que, porventura, pode chegar até vocês, pode chegar em um determinado momento de uma aula e saber como vai prescrever o exercício ou então direcionar melhores
ferramentas pedagógicas para que esse aluno possa, de fato, receber esse atendimento, né, na sua condição plena. Então, eu agradeço, né, por tratar desse tema no encerramento, porque eu julgo ser necessário essa fala, né? Então, eu fico feliz por estar fazendo, nesse momento, essa palestra para vocês. Sobre a metodologia, eu gosto muito de trocas, né? Eu acho que o conhecimento, bastante, experiências vividas, fiquem à vontade, se vocês julgarem, quiserem fazer uma pergunta, quiserem trocar, eu procuro trazer vocês junto comigo, né? Quem quiser levantar a mão, ou então, não sei se tiver alguém mediando aí, que possa falar, professor, tem alguém querendo levantar a mão, que eu posso estar dentro da minha palestra aqui, tá? Perfeito. A gente vai avisando aqui se alguém escrever no chat também, por favor. Se puder, aí eu fico à vontade. Eu começo, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se a apresentação já está aqui. Vou compartilhar, e aí vocês me informam se está tudo certinho. Se está aparecendo para vocês aí a minha apresentação. Apareceu? Está entrando, entrou. Está certo. Tá. Bom, primeiro eu começo a tratar de o Wendel, eu acho que o Wendel levantou a mão, né, Wendel? Pode falar, Wendel, fica à vontade. Se for pergunta difícil, eu passo para o professor Divaldo, que é meu orientador do doutorado. Aí depois ele responde. Eu acho que ele tocou sem querer, pode seguir. Então tá bom. Então, eu primeiro começo a falar o seguinte, alguém já viu ou entende, acabei de falar do professor Eileia, pode deixar que eu vou fazer as coisas direitinho, professor, fica tranquilo. Com certeza. Boa viagem. Obrigado. Eu começo aqui a querer trazer para vocês uma imagem. Vocês conseguiriam decifrar essa imagem para mim? Alguém entende o que seria essa imagem? O que faz essa imagem remeter ao que a vocês? Vocês já viram essa logo, esse desenho, esse laço colorido, quebra-cabeça? Alguém teria aí alguma forma de traduzir para mim, se você já conhece, sim ou não? Bota no chat, ou então, né, fala. Isso é importante, essa troca, para que vocês possam saber o que realmente é essa imagem aí está traduzindo para a gente. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de enxergar. Acho que a maioria é do Belém, não é isso, professor? Correto. O pessoal já botou aqui, simboliza o autismo. Sim, simboliza o autismo. Então, olha quanto isso é importante, né? Que você já tem uma relação de fato com uma imagem. Essa imagem ela é muito importante porque ela traz para você, remete para você a questão do autismo, sim. E aí, dentro de uma lei estabelecida que fala assim, a inclusão das filas sobre a pessoa com deficiência, ela começa a entrar essa imagem em lojas, em departamentos públicos, filas preferenciais, porque aqui no Rio a gente chama a lei do lacinho. Por que a lei do lacinho? Quando a gente começa a interpretar essa imagem, né, eu de fato já sei o que ela significa e qual é a importância dela na sociedade. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente já começa a traduzir por imagens. E aí eu vou começar a provocar vocês aqui. Quem aqui poderia dizer para mim qual é essa imagem aqui? A criança que é autista. Quem é o indivíduo que é autista? Seria essa menininha aqui da esquerda, né? Qual dessas eles têm uma condição de autismo aí? Está dentro do espectro autista. Vocês conseguiriam traduzir para mim aí, direcionar essa imagem? Quem poderia fazer isso para mim aí? Fique à vontade. Errar faz parte, acertar também. Mas eu gostaria de saber de vocês se a gente consegue identificar nessas crianças aí quem é a criança autista. Não dá para identificar, professor. Não dá para identificar. Não dá, Márcia. Obrigado, Márcia. Ouvir uma voz é tão bom. Realmente, de fato, a gente não consegue identificar. Mas por que a gente não consegue identificar? Aí eu começo a ficar pensando assim, mas por que ali eu não estou conseguindo identificar?
a gente começa a pensar, eu queria falar um pouquinho do lacinho primeiro. Pode ficar à vontade. Que é interessante, né? A simbologia torna, parece que, menos agressivo, né? Você vê o mês azul, o mês rosa, então as pessoas já começam a entender que aquilo é um mês importante para tal alguma... Eu me lembro uma vez eu chegando em Macapá, numa praça enorme, aí um aluno meu, ei, professor, e tal, olha, eu já aqui, eu estou com todas as crianças autistas, eu era pai de uma delas, né? Então, a simbologia do lacinho eu acho que é muito legal, e agora, cada vez mais, obviamente, dependendo do nível da criança, né, do estágio, o nível que se chama, ou grau, né, você vai nos dizer qual é o melhor termo, dizer o seguinte, ela é um de nós, então, às vezes, ela tem todas as características iguais. Eu dizia assim, eu vou arriscar que é o garotinho de óculos, não sei. Mas não dá para dizer com certeza, né? Porque se ela tiver a oportunidade, provavelmente ela vai ser um de nós que está aí, né? Sendo incluída, sendo apoiada, etc. Exatamente, muito bom. Obrigado, professor. E o bem da verdade é que numa imagem a gente não consegue dar esse direcionamento, né? A imagem, ela não traz uma resposta. Mas aí eu vou provocar mais ainda. Eu gosto de provocações, né? Num bom sentido. Mas se eu trago para vocês um vídeo, aqui é a minha turma. Na minha turma, ela tem 2 autistas, tem um com TDAH com TOD, tem com esclerose múltipla. E aí, qual desses alunos aí vocês conseguem identificar quem seria o autista? Saímos da imagem fixa e saímos para o movimento, para o corpo em movimento, num grupo extremo aí. Qual de vocês encontraria esse aluno, esse indivíduo que está dentro do espectro autista nessa turma aí? Observa a questão. Eu arriscaria que está isolado perto da escada. Pode ser, né? Pode ser. Por conta da segurança, né? Mas se a gente conseguir identificar o nível de aprendizado das crianças, essas crianças aqui perto da borda estão nadando, certo? Uhum. Aquele lá do canto já nada metade da piscina porque tem uma turma de hidroginástica acontecendo. A turma do meio também já está nadando. Resumindo, todos estão fazendo a natação, né? A prática da modalidade esportiva está sendo executada. Agora, quem seria esse indivíduo, a gente já não consegue identificar. Né? Eu gostaria de saber se vocês conseguiriam. Ou seja, eu tenho 2 autistas na turma, eu tenho uma esclerose múltipla, um com TDAH com TOD ao mesmo tempo. Ou seja, o que é mais interessante nesse vídeo é que todos estão nadando. Desculpa, professor, aqui o Augusto colocou: meu filho tem a síndrome do espectro autista com altas habilidades. Tem as altas habilidades. Ele provavelmente pode ter mais altas habilidades na parte cognitiva em termos de matemática, inglês e tal. Ó, a Juliane acabou de falar aqui, ó, somente pelo vídeo ainda não dá. Ou seja, eu comecei a traduzir uma imagem, eu comecei com um símbolo, certo? Trazendo para vocês que existe essa nova simbologia dentro da sociedade. Eu trouxe uma imagem que, por si só, eu não consegui trazer, mas muitas das vezes as pessoas falam sobre o comportamento motor, sobre um tipo de comportamento inadequado, que são características desses indivíduos. E aí eu trago um movimento, alunos que ali dentro estão autistas, né? 2, dentro de um grupo bem heterogêneo, aqui é uma turma de 11 a 14 anos, todos, de fato, estão nadando dentro do seu nível de aprendizado, e é o mais interessante, fora os fatores externos, né? É uma piscina com ambiente aberto, é uma piscina com hidroginástica, ou seja, música alta, então tudo que tem para dar problema quando uma criança, um indivíduo autista está dentro de um grupo. E como a gente vai... Oi, talvez fala. Porque não seja só um aspecto, né, professor? Só uma situação, por exemplo, só a questão da mobilidade, a questão do cognitivo dele. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado com autismo
lá pelos 5 anos dele, se eu não me engano, foi fechado o diagnóstico dele. Só que eu já ia percebendo, porque eu moro em Gurupá, mas ele mora em Belém. Então, às vezes, eu não acompanhei o crescimento dele, às vezes o meu irmão colocava uns vídeos dele, filmando ele, fazendo alguma atividade, a questão da fala. Então, eu vi que a fala dele foi demorando muito, ele não falava direito, ele falava, pronunciava de formas que não dava para entender, parecia que ele estava falando inglês. Aí eu fiquei observando algumas, quando eu ia para lá, que eu tentava chamar a atenção dele para ele me observar, para ele me enxergar, ele parece que estava sozinho ali, não olhava nos olhos. Aí eu fui vendo algumas características, mas não quis falar logo de imediato com o meu irmão que eu estava percebendo. Por quê? Porque eu sou assistente social e trabalho no CRAS e tiveram 2 crianças com esse transtorno. E aí eu conversava muito com a orientadora, que era pedagoga, ela tinha esse conhecimento nessa área, ela foi me falando. Aí eu fui pegando os vídeos dele, fui falando com essa minha amiga, pai, ela disse, olha, Josi, dá para perceber. Então aí eu conversava com a minha mãe, depois de muito que eles vieram conversar falando dessa questão, mas ele faz judô, ele é muito expert na parte da informática, tanto é que ele utilizava um joguinho, Free Fire parece, e ele foi matriculado numa educação especial lá em Belém, uma clínica, ou mais ou menos isso, que diz que trabalha com isso, e aí as orientadoras especialistas disseram que era para tirar esse jogo, e aí a minha cunhada tirava. Eu não sei, ele descobriu uma outra forma de instalar. Eu acho que de 3 formas ele conseguiu. Tirar o aplicativo, ele foi por outro lugar, por outro recurso, entendeu? Então, ele tem, como colocaram aí a questão das altas habilidades, ele tem muita habilidade nessa parte da informática. Agora que ele está conseguindo desenvolver, mas ainda fica uma pessoa diferente, né? Ela não é igual a todos nós, ela tem uma diferença que a gente percebe, mas que pode ser desenvolvida através das medicações, de um trabalho especializado, e na verdade, o meu TCC ele vai ser voltado, eu acredito que eu vou estar ali procurando, pedindo materiais para esse tipo de trabalho aí. Tá certo, muito obrigado aí pela contribuição, e é por aí. Mas o mais importante que eu quis trazer também, nesse sentido do que você falou, é alguns certos cuidados. Cuidados em quê? Cuidado com os rótulos. Porque quando a gente traz a questão, né, a gente tem algumas manias, vamos dizer assim, de querer direcionar e diagnosticar. E quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro autista ou transtornos comportamentais, a gente tem que entender que não é só uma condição, né? A presença da dificuldade na aprendizagem não implica, por exemplo, ele tem uma dificuldade no aprendizado, mas sim traduz um conjunto de sinais, como você mesmo mencionou, sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações nesse aprendizagem, ou seja, ele não consegue reter e nem manutenir esse aprendizagem de forma acentuada. Né? Martha Helvas ela descreve muito bem o que seria um transtorno dentro de uma aprendizagem, que seria um transtorno de comportamento. Né? São conjuntos desses sinais que pode provocar. Então, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, dentro de uma aula, a gente já quer direcionar, aquela criança não está aprendendo porque está com... ela deve estar dentro do espectro, né? É autista. Né? E, dentro desse sentido, às vezes, a gente tem que parar para fazer uma reflexão e falar assim, será que o método que eu estou empregando na minha aula, de fato, é eficiente? Porque se ele não está aprendendo, não é porque, mas o outro está aprendendo, professor. Ele não está. Espera aí. A Josi falou, já estou íntimo de você, tá, Josi? Já estou te chamando de Josi. E aí a Josi chegou, comentou, falou assim, não todos são iguais. Exatamente, nem todo mundo é igual. Então, nesse sentido, a gente tem que entender como cada criança ou indivíduo, ele retém o melhor esse aprendizado. Então, aí a gente precisa fazer uma autorreflexão e falar, será que eu preciso melhorar ou alterar o método para esse indivíduo, para que ele possa reter? Porque aí pode ser que ele esteja aprendendo de uma forma mais eficaz. Né? Então, vamos ter mais cuidado com os nossos rótulos, com os nossos direcionamentos, até porque é muito importante dizer a vocês que nós, profissionais de educação física, não somos os principais responsáveis a dar o diagnóstico.
O diagnóstico ele é feito pela área médica e não pela área da educação. A gente tem que contribuir, e aí quando eu falo em contribuição, a gente fala de marcos de desenvolvimento motor, e a gente sabe que existem todas as fases a serem, para se ter esse processo, pode ter falhas nesse processo, e a gente pode começar a contribuir no diagnóstico. Não necessariamente dar o direcionamento diagnóstico, mas sim contribuir de forma que esse é mais um parecer para que o médico possa, de fato, dar o veredito. Porque é muito difícil dar um diagnóstico para crianças, para indivíduos autistas. É uma série de processos, né? Não é só, de fato, a gente pegar uma lista e escrever tem, não tem, vai fazer um exame de marcadores biológicos, vamos ver como é que está o marcador sanguíneo dele, não tem, imagem no cérebro, não tem, né? Tudo isso são mitos. De fato, ele é um diagnóstico clínico. Ele precisa ser acompanhado para que, de fato, e no final, o médico possa direcionar o melhor tratamento, o melhor sentido de qual é o tipo de nível que ele se encontra, para que esses indivíduos possam ter o melhor tratamento. Então, cuidado na hora da gente direcionar. Até porque, quando eu chego para vocês e falo assim, uma imagem, um movimento, não é só simplesmente isso que nós vamos estar tendo dentro desse segmento. A gente precisa ter uma visão macro e micromolecular. Quando eu falo uma visão macro, eu falo dentro de um sentido que é o comportamento dele. Ele está dentro de um comportamento esse motor, comportamento social, comportamento cognitivo. Ele está dentro de uma condição. Só que a gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa enxergar maior. Não é só o planeta Terra bonito, azul. A gente precisa ir lá no Belém do Pará, que já estou sendo convidado aí, eu sei que você vai ser convidado para conhecer essa terra, o professor Divaldo vai me chamar, tenho certeza disso. E mais para que a gente possa, de fato, conhecer qual é a região, qual é o sentido, qual é a cultura, tudo. Então, quando a gente trata do autismo, a gente precisa saber mais dele, os sentimentos, a personalidade, qual o tipo de dificuldade de comunicação que ele se encontra, existem os seus medos, suas inseguranças. Muito, de fato, está bem relacionado às questões sensoriais, né, os problemas sensoriais, os desejos que esses indivíduos se encontram e, simplesmente, a sua individualidade. Respeitar. Isso faz parte até do princípio do treinamento desportivo, não é verdade? A individualidade biológica, esse respeito para que eu possa prescrever algum exercício de modo direcionado para cada indivíduo. Então, dentro de uma visão micromolecular, eu preciso ir mais a fundo. Eu preciso conhecer mais esse indivíduo dentro de todas as condições que ele possa me apresentar. Então, mas o que é importante? O trabalho terapêutico. Quando eu falo trabalho terapêutico, por muitas das vezes a gente faz, desde o diagnóstico, que é uma condição clínica, o trabalho terapêutico, quando a gente fala terapia comportamental aplicada, né? Outros tipos de terapia, do método Denver, ABA. Então, a gente tem que entender o quê? Que o trabalho de terapeutas são profissionais capacitados e especializados. Entendo que a educação física, ela sim tem fins terapêuticos, mas o processo terapêutico, ele é sim para esses profissionais que estão relacionando as terapias em cima dessa aula. Por que eu falo isso? Por questões até mesmo éticas. Porque, de fato, eles precisam saber o que cada um está trabalhando. Então, quando a gente fala questões éticas, a gente tem que respeitar as condições de uma equipe transdisciplinar. Porque quando a gente trabalha sozinho, a gente não está trabalhando somente a inclusão. A gente precisa de uma ajuda colaborativa de outros profissionais. Porque a inclusão não é feita apenas por um profissional, mas sim pelo conjunto desses profissionais, de fato, engajados. Vocês já ouviram falar nesse termo de equipe transdisciplinar? Eu trago esse conceito para mim, eu peguei dentro de um grande professor, Maurício Murat, que é um meu professor de mestrado na ciência da atividade física, e ele trouxe dentro do livro dele esse termo de transdisciplinaridade. Alguém já ouviu falar nesse termo? Queria abordar alguma coisa? Sim, sim. Nós temos trabalhado, professor, como eu também lido com disciplinas na saúde, né? E a gente tem trabalhado, além do termo transdisciplinar,
foi, digamos assim, foi adotado, né, pela nossa instituição, a UEPA, com a Fiocruz, nos trabalhos que nós estávamos fazendo, o multiprofissional, que era para dar ênfase ainda não só à questão transdisciplinar, mas à necessidade dos vários profissionais que você já colocou muito bem aqui, né? Não dá para trabalhar sozinho, né? Você tem que trabalhar com ele. Né? Exatamente. E a linguagem, né? Aí por isso que eu gosto de trazer o transdisciplinar, a linguagem ela tem que ser de fato eficiente e eficaz. Quando eu falo isso, eu preciso ir além, eu preciso estudar um pouco mais das outras áreas, eu não posso ficar fechado na minha caixinha. Essa comunicação ela tem que ser facilitada, para que quando eu falo um termo técnico, o outro profissional utiliza um termo técnico, essa linguagem não tenha tanta dificuldade e quebras. Então, eu preciso entender o que cada profissional... Estou dizendo que eu não tenho que fazer mais uma graduação, não é isso. Eu preciso transcender a minha disciplina para que eu possa conhecer um pouco mais. E essa linguagem entre os profissionais, exemplo clássico que eu trago para vocês comigo, é com terapeuta ocupacional. Hoje eu tenho um programa direcionado onde que o profissional de educação física está dentro de sala de aula, de uma sala de musculação, por exemplo, fazendo com terapeuta ocupacional, porque a base da integração sensorial, que é a base firme para a gente adquirir uma habilidade motora, está formada. Então, quando a gente começa a trazer essas linguagens para o nosso cotidiano, é preciso que essa comunicação seja facilitada. Não posso perder tempo, às vezes, de busca, se eu não antecipar essa busca. Então, por isso que eu trago para vocês a importância de a gente estar engajado mesmo nas outras disciplinas, descobrindo, conhecendo, trazendo essa nomenclatura mais facilitada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aí eu venho que agora começa a trazer alguns dados. Ah, professor, eu não vou trabalhar com criança. Tá bom. Eu trago um dado aqui para vocês que fala o seguinte: estudos epidemiológicos identificam que cerca de 20 crianças e adolescentes de idade escolar necessitam de auxílio na área da saúde mental. Não necessariamente dentro só do espectro autismo, na área da saúde mental. A gente está falando de quê? De crianças que estão com depressão, crianças que estão com outros tipos de transtorno. Né? Então, a gente vai ter essas crianças, no futuro, adolescentes e adultos, que passaram por um processo, e se esse processo não foi, de fato, trabalhado, ela vai chegar na nossa condição, ainda precisando de uma ajuda. Então, não é uma hora você vai encontrar esse indivíduo na sua turma, uma hora você vai ter esse aluno na sua turma, não tem como fugir mais. E outros dados importantes também que eu trago para vocês, né? 15% a 30% em idade escolar já tem uma dificuldade nessa aprendizagem. 50% tem dificuldades dentro do transtorno do desenvolvimento da coordenação motora. E o mais interessante é que esses atrasos motores, quando a gente trabalha lá na base, né, na infância, ela já tem associação com fatos psicológicos e sociais. São indivíduos que, porventura, lá na frente, vão ter problemas ou dificuldades em socializar, ou com casos mais extremos de depressão, né, ansiedade, outras condições que vão favorecer. Então, nessa condição, a base da coordenação motora ela é fundamental para esses indivíduos para serem trabalhadas desde cedo, para que lá no futuro a gente possa estar dando mais fortalecimento e tal. Acho que alguém levantou a mão aí, acho que a Márcia quer falar. Quer falar alguma coisa, Márcia? Ou foi sem querer? Sim, eu quero falar. Professor, primeiro, eu estou adorando a sua palestra, muito bacana, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, devido à sua experiência em pesquisar o autismo. O senhor acha que houve um aumento no autismo, não se sabe ainda o motivo, ou ele sempre existiu e só agora que ele está sendo pesquisado? Eu vou na segunda resposta, na segunda questão. Eu aperto B. De fato, mais estudos, mais diagnóstico, a mudança do DSM. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas é nesse sentido mesmo, tá? Dos estudos. Na base da educação física ainda está muito precária, existe uma grande defasagem de profissionais na área da educação física estarem investindo estudos nesse sentido, né? Mas realmente esse é o grande lance, né? A mudança do diagnóstico, a questão do diagnóstico precoce, o DSM-4 para o DSM-5, que é o diagnóstico da saúde mental da Associação Americana de Psiquiatria, que faz todos o direção, como se fosse a Bíblia, né? Mudou, agora existe só o transtorno do espectro autista. Tem o CID-11, que também já vem
corroborando junto com o DSM-5, né? Agora ele sai dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, ele se torna transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno específico, com todas as suas características apontadas, e isso realmente traz mais luz às pessoas indivíduos. E a questão do espectro, né? Uma coisa ampla, eu vou abordar mais na frente. Tem mais uma pessoa que levantou a mão aí também, conhecimento. Professor, essa questão que a professora Márcia falou também, eu vejo muito também no TDAH, né? Não sei se eu vejo muitas pesquisas, muitas informações agora sobre isso também. E eu acho também que se inclui nessa questão que o senhor falou, que vem sendo pesquisado agora, né? Vem sendo diagnosticado, tendo um olhar mais sensível quanto a pessoa, né? Então, essa relação também é importante. De fato, porque está entrando, né? Está entrando, está chegando, né? Então, a gente não tem como fugir mais. As leis, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio também fortalecer mais ainda. Você vê aí algumas condições como o mediador escolar, está dentro de sala. Então, a questão da inclusão, ela está forte, né? Eu vou falar mais na frente, mas eu tenho certeza que a inclusão, ele é um processo. Ele não é, de fato, parado, porque os indivíduos ele têm, por vezes, colocar mais obstáculos do que retirar obstáculos à frente, mas, de fato, eu penso que meus filhos vão ser muito mais inclusivos do que eu, porque eles se falam mais, é mais falado, é mais direcionado do que foi na minha condição. Acho que, não sei se o Marco quer falar. Quer falar, Marco? Não. Então, vamos nessa, na continuidade aqui. Não, então, o que é o transtorno do espectro autista, né? De fato, a gente tem que entender que esses números que vocês falaram aí, eles vão fortalecer da seguinte maneira. Primeiro, 1 a cada 44 crianças nos Estados Unidos, ela tem diagnóstico de autista. Olha só, esse número, ele é extremamente importante. Se a gente botar uns 10 anos atrás, era 15 mil, 18 mil. Hoje está 1 a cada 44 nascimentos nos Estados Unidos. Esses dados é pelo Centro de Prevenção e Doença dos Estados Unidos. Se a gente colocar numa margem da OMS, né, da ONU, a gente vai ver que 1 a cada 160 pessoas no mundo tem um diagnóstico do espectro autista. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem esse dado, porque o IBGE está com uma defasagem, até por questões do censo, que ainda não foi fechado, que é obrigatório fechar até o final do ano, por sinal, e a gente começa a ter um dado. Mas, se a gente fizer uma relação de um mundo, de 1 a cada 160, a gente tem cerca de 2,7 milhões de pessoas no Brasil com espectro autista. Dentro do espectro. O Marco queria fazer uma pergunta que ele ainda agora... eu não consegui o áudio. Está me ouvindo beleza. agora? Estou ouvindo sim. Ou me perdoe, professor, por ter interrompido. Nada. Professor, eu estou especificamente na minha hoje questão familiar. Eu já tive um filho Down, né, e nós estimulamos, e ele teve uma vida muito, muito boa, no sentido de próximo muito da condição normal. E hoje eu estou, em particular, com uma situação do espectro autista, que ainda está em fase de diagnóstico na nossa família, tá? E, assim, a minha pergunta é direcionada assim, de que forma? Eu sei, nós educadores precisamos estar trabalhando com nossos alunos, mas quando a coisa passa para dentro da condição doméstica, a gente já começa a ter uma certa dificuldade de um olhar diferente. Como seria esse tipo de condução? Sei que a pergunta é um pouco evasiva, mas poderia abordar um pouco sobre essa condição dentro da nossa casa, né? Na nossa realidade, na verdade, né? Na realidade doméstica. Sim. Se você me permitir, eu posso te responder lá no final, porque eu falo um pouco, dentro da minha apresentação, eu falo da família. Sem problema. Pode ser? Porque eu acho que ser. Eu posso te ajudar nessa resposta. Tranquilo. Tá? Porque eu acho que vai ser bem por aí o caminho a ser seguido. E vai ser bem interessante que a gente vai conseguir abordar tudo e pode ser que algumas respostas podem chegar para você, e se chegar mais dúvida lá na frente, você me ataca aqui, e se tiver muito difícil, o professor Divaldo responde. Pode ser, Marco?
Tranquilo, professor, tranquilo, perfeito. Obrigado, te agradeço. Então, vamos lá. Só para não perder o espaço. A gente já sabe que existem questões genéticas, né? 90% já são dados informados que são condições genéticas. O professor Divaldo brilhantemente mandou para mim uma reportagem 2 semanas atrás, falando de um estudo muito interessante, que são 136 já genomas apresentados para esse filamento da questão condição genética. Só que esse estudo, propriamente dito, ele ainda não foi revisado por pares, mas ele é uma informação muito importante, ou seja, ainda não tem uma cientificidade em cima desse dado, mas que, de fato, foi todo um processo metodológico feito para identificar, um estudo bem embasado, porém tem que passar por uma questão de revisão de pares, para que ela possa ser, de fato, apresentado como uma ciência propriamente respondida. Mas aí a gente já entende que existe 90% de casos, né, de genética, ainda não se sabe qual é o gene específico, porque aí a gente já entende que é uma questão de espectro, ou seja, ele é amplo. Além disso, existe um brasileiro nos Estados Unidos, Dr. Alisson Murhort, que ele estuda genética, né, faz microcérebros, ele já identificou alguns genes também nesse microcérebros, só que não existe um gene único, igual o caso do síndrome de Down. A gente sabe que tem um problema, né, na condição do cromossomo, e aí, nesse sentido, a gente já sabe que já é uma condição de síndrome de Down. Contudo, o autista ele ainda não tem. Mas fatores ambientais, elas também são significativos para que esse tratamento possa ser melhor ou não. Uma vez que a gente não dá um ambiente rico de estímulos, ele não consegue melhorar as condições das suas atividades de vida diária, por exemplo. Então, o ambiente ele também precisa ser preparado e favorecido para esse indivíduo, para que a condição de tratamento e a melhora dentro do seu desenvolvimento não seja afetado. Então, mas o que também trago para vocês é a baixa do desempenho motor, uma vez que ele ainda não é a condição de diagnóstico. O diagnóstico está muito voltado para questões clínicas, mas já sabe-se que esse atraso no desenvolvimento motor, essa baixa no desempenho motor, ela é um fator preponderante, ainda mais para a gente, profissionais de educação física, que vamos estar atuando de frente com ele, né? Então, a gente precisa entender que esse transtorno do espectro autista, ele foi iniciado em 1911, fazendo com o primeiro estudo com Andy Nublet. Ele estava comparando esquizofrenia com autista. O termo principal chegou nesse estudo de Andy Nublet. Já Léo Kanner, ele já vai estudando mais ainda, né? São as crianças de Kanner, né? São os adolescentes, ele pega crianças dentro de uma condição muito, muito parecida, e aí ele faz um estudo e começa a falar sobre isso. Logo depois, em seguida, Hans Asperger, ou Asperger, qual o melhor termo que for utilizado, ele já pega outro grupo de crianças com condições mais sociais, por isso que ela é uma forma mais branda, mas é uma condição mais social, de habilidades sociais desses indivíduos, e que também coloca dentro desse estudo. Então, de fato, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é uma desordem neurobiológica que compromete o desenvolvimento típico do indivíduo, afetando cada criança de uma forma única. Aí, a gente entende por que é espectro. Espectro porque ele é amplo, ele não vai ser um indivíduo autista, nunca vai ser igual ao outro. Então, nesse sentido, a gente vai entender que essa criança autista não vai ter as mesmas características que o outro. E, de fato, não existe uma cura, né? Não tem uma cura para o autista, uma vez que ela nasce dentro do espectro, ela vai viver dentro do espectro até a tua vida adulta. E aí que a gente vai ter que ir trabalhando a cada fases para que esse indivíduo possa ter condições, melhorias, aplicações, trabalhos, tratamentos direcionados para ele. Além da condição de autistas, tem as possibilidades das comorbidades. Oi, alguém me chamou? Vasconcelos Lopes. Não tem um estudo porque nascem mais meninos com o transtorno do espectro autista do que as meninas. A gente sabe que tem as meninas, mas por que acomete mais os meninos do que as meninas? Tem esse estudo? Então, bem da verdade, tem sim, e bem da verdade que existe, a cada criança, 3 são autistas masculinos e 1 é feminino, né, do gênero.
Mas o bem da verdade é que já existe estudos caindo por terra isso. O favorecimento, né, a facilidade está dentro do diagnóstico no indivíduo masculino, porque ele tende a ter a mais precocidade dos sintomas. O sexo feminino ele tende a mascarar mais tempo. E quando o diagnóstico vem, ele vem um diagnóstico mais tardio, né? Existe uma proteína no cérebro que ele faz com que proteja mais o indivíduo feminino, entendeu? Mas isso por terra está caindo, porque o diagnóstico ele está sendo mais precoce no gênero masculino pelo fato de ser mais transparente, vamos dizer assim. E o feminino ele mascara mais tempo, e aí no sentido que vem um diagnóstico mais tardio. Beleza. Então, as comorbidades, né? Não basta só ter uma... Oi. Professor, rapidinho, Tá. aproveitando essa questão dela, da genética, existe, o senhor disse que não tem cura, o autismo ele vai viver dentro desse espectro, ele vai viver. Mas aí existe uma prevenção para as mulheres gestantes não desenvolver crianças autistas? Essa pergunta é boa pra caramba, porque teve um colega me procurou na rede social, não é uma área que eu estudo, a questão da gestante, mas ele me procurou para fazer essa pergunta. Se existe algum fator já propício. Tem um estudo de Harvard que fala que quando se tiver uma criança autista, faz um comparativo. Se o primogênito nasceu autista, a probabilidade do segundo ser autista ainda é maior, né? Então tem umas condições genéticas. Mas a prevenção ainda, eu particularmente não sei te responder. Mas eu passei uma série de estudos para ele, para que ele possa verificar essa condição da gestante, né? O que pode prevenir e tal. Eu esqueci um daquele que a gente toma, né? Minha esposa tomou muito, tem 2 filhos, para... Ácido fólico. E ácido fólico, né? Fizeram aí a questão de muito mais mitos, não tem nada assim de dizendo que tem que tomar, não tem que tomar, entendeu? Então, eu particularmente, eu prefiro não lhe responder nesse sentido, na fase gestante, mas sim, existe uma condição de janela genética, que, por exemplo, se o anterior da família já teve, a projeção de ter um maior é muito grande. Tá bom? Ele falando isso? No caso, era fazer um estudo. Peraí, vamos lá. Márcia primeiro. Porque é o seguinte, eu fiz um estudo, 1 ano e meio eu estudei antes de engravidar. Eu estudei e peguei um estudo canadense que eles acompanharam durante 15 ou 20 anos as mulheres que tomavam ácido fólico 6 meses antes de engravidarem por causa da formação do tubo neural. Uhum. E como eu engravidei tardia, com 35 anos, eu comecei a fazer o uso do ácido fólico e de outras vitaminas, me preparar, deixar de comer alguns alimentos, principalmente alimentos que eu sabia que tinha agrotóxico, eu não comia, porque eu tinha medo que o meu filho nascesse Down, mas eu não tinha nem medo de autismo, porque eu não tinha nem conhecimento disso. E eu tive o meu filho hoje, eles descobriram nessa pesquisa que as crianças que a mãe tomava esse ácido fólico, elas eram crianças que tinham facilidade de aprendizado. E eu resolvi seguir. E o meu filho tem facilidade de aprendizado. Sim. Não, dentro de um estudo já evidenciado aí, é interessante a gente entender como é que foi feito esse experimento para que possa dar uma analisada melhor com calma, até mesmo as condições metodológicas utilizadas para poder saber de fato como foi feito para dar essa evidência da ciência para a sociedade. Mas legal, bom saber. Josi, você quer falar alguma coisa? Mais ou menos o que a Márcia falou, no caso. O estudo deveria ser em cima dessas mães de filhos autistas, né? Como foi a vivência delas durante a gestação delas. Aí também tem a questão do ácido fólico, que sempre os médicos ele receitam, né? Que ela já falou também sobre a questão do tubo neural para a formação dele, para não nascerem com deficiência. Mas pode ser que tenha umas que tenham tomado ácido fólico e o filho nasceu com transtorno do espectro autista, né? Então, o estudo deveria ser em cima dessas mães, né? Fazer essa anamnese, qual foi a vivência dela durante a gestação dela. Sim.
O que de fato eu tenho em mãos são estudos que já falam que dentro de uma questão de árvore genealógica, falando de que já tem crianças, indivíduos autistas, a projeção maior de ter. E quando nasce o primeiro filho de um sexo feminino, existe uma probabilidade do segundo também ter, do mesmo sexo. Se for diferente, é outra probabilidade. Esse é um estudo de Harvard que foi feito. Então, isso eu também tenho, mas dentro de uma questão da gestacional, eu particularmente não tenho essa condição de contribuir nesse momento. Mas é um dado interessante que a gente tem que ir à frente e entender melhor também. Vou continuar aqui, tá, gente? E existe também as questões das comorbidades. Né? Como eu falei, não basta ter só a questão da condição do transtorno. Existem também outras condições que influenciam, né, no dia a dia. Né? Nessa base que eu peguei aqui para vocês podem ver ali que as chances de ter um problema motor são de 70%. Crianças com questões de distúrbio gastrointestinais, casos de epilepsia são de 30%, outras comorbidades como TDAH, dentro de uma deficiência intelectual. O distúrbio de sono ele é muito evidente também. Então, eu tenho alunos que ficam varando a madrugada toda, não dormem, né? E aí no dia seguinte ainda está acordado. Os medicamentos eles são utilizados através pelos médicos, um melhor direcionamento para estar diminuindo essas condições. Mas sim, existe alguns estudos falando aí das condições dos distúrbios gastrointestinais. Tem uma médica que fez um curso junto comigo, ela estuda muito isso e fala muito das condições da alimentação. É isso, a gente tenta trabalhar dentro dessa condição de desenvolvimento, né? Que traga esse indivíduo da maior forma possível, não perder muito, não ter muitos atrasos nesse desenvolvimento dele, seja ele no motor, cognitivo, afetivo, social, para que essa borboleta possa ser o mais bela possível dentro dessas condições da atividade de vida diária dele e da funcionalidade. A gente, quando tem uma condição de transtorno ali, a gente possa trabalhar de forma direcionada, estimulando esse indivíduo para que ele possa ter ser um indivíduo adulto individual, né, podendo ter as suas condições, as suas atividades totalmente desempenhadas com eficiência, né, com pouco suporte, né, de auxílio no dia a dia, e sim, de fato, ele conseguir trabalhar dentro desse desenvolvimento. Umas barreiras, né, que a gente chama aí, os fatores que podem afetar esse desenvolvimento, e aí eu já falei, as condições ambientais, elas são muito significativas, as barreiras individuais, né, são as condições das comorbidades, seja ela congênita, seja ela adquirida, também são as barreiras físicas, são essas que possam ser, e a gente precisa identificar quais são as barreiras que afetam esse desenvolvimento para que possa facilitar esse trabalho a ser direcionado. Quando eu falo dentro de um desenvolvimento motor, eu gosto muito de trabalhar com um teórico que é o Gallagher. Ele vem com uma ampulheta triangulada. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria do desenvolvimento motor de Gallagher, mas ele vem aqui dentro das suas fases dos movimentos reflexo, rudimentar, fundamental, especializado, que ele combina as faixas etárias, né, ao lado, mas ele também entende que os fatores de restrição ela vai diminuindo. Então, é esse ambiente que a gente vai ter que estar trabalhando, porque a hereditariedade a gente não consegue tirar. Eu falei, esse aluno ainda não trabalhou essa fase, ele precisa parar aqui, vamos segurar a idade dele. Não tem como. Então, o ambiente ele precisa ser enxugado de areia ali para que a fase seja passada de forma bem tranquila. Os fatores que atrasam esse desenvolvimento como eu falei, os fatores de restrição do indivíduo, fatores de restrições da tarefa a serem cumpridas e o ambiente a ser controlado. Então, a gente vai fazer com que esse indivíduo lá na frente ele possa ter sempre melhor controle motor e a competência sobre o movimento a ser executado. Quais são as características dos aspectos cognitivos desse indivíduo? Né? Por muitas das vezes, eles podem não ter a percepção do perigo. Se tiver que atravessar a rua, ele vai atravessar a rua sem olhar para ambos os lados, isso é uma característica. O distúrbio de atenção, você chama pela atenção dele e ele não retribui essa atenção.
Os atrasos cognitivos, né, do aprendizado, a dificuldade, são características desse indivíduo. Então, a partir de agora, eu começo a trazer um pouco dessas características para vocês, desse indivíduo autista. Sobre as condições dos aspectos sociais, uma incapacidade, por vezes, de relações interpessoais, não entender qual é o momento exato para ser abordado, ou então ele não consegue chegar a um grupo social porque ele não consegue identificar o momento certo. Então, a gente tem alguns tratamentos, terapias que vão para essa área das habilidades sociais. Às vezes, a dificuldade de estabelecer laços afetivos, o abraço, o beijo, né, o carinho. Então, ele não consegue, às vezes, por ver, entender como é que é a afetividade. Ele gosta de você, mas ele não consegue demonstrar, né? Isso também é uma condição que aparece nas características. As questões sensoriais são muito latentes. Pode ter uma falha na integração sensorial, como eu disse lá, o trabalho com um terapeuta ocupacional ele é fundamental para que entenda como é que está essa condição visual, auditiva, tátil, proprioceptiva, gustativa. Essas falhas contribuem de forma significativa no aprendizado motor, nas habilidades a serem adquiridas, a habilidade motora. Por vezes, tem a hipersensibilidade, alunos que colocam muita mão no ouvido, né? Tem uma hiporreativo, hiperreativo, ou então aquele aluno buscador que vai pegando, botando tudo na boca para sentir, né, as questões sensoriais. O hiporreativo são aquelas condições mais prostrados, vamos dizer assim, mais reativo, aquela condição, e o hiperreativo ele está mais acelerado, está dentro de uma condição muito similar ao do TDAH, uma hiperatividade. Esse vídeo, ele tem um áudio, mas eu não consigo transferir o áudio, mas ele tem uma nomenclatura aqui, que explica uma condição dessa condição da integração sensorial. Nesse momento está tocando uma música no vídeo, tá? Aí o gatinho está tocando também. O cachorro está tocando, vocês não conseguem ouvir que eu não botei a diferente. Quando está escutando a música, está explicando. A música e o gatinho estão juntos. O som da música. A música, o gatinho, o cachorro estão ao mesmo tempo tocando, ou seja, dá uma dor no ouvido, né? Vamos dizer assim. E dentro dessas condições sensoriais, a gente chama de estereotipias, é uma forma de automodulação, autorregulação. E essas características que eu estou apresentando para vocês aqui são características muito latentes. Oi? Me chamou? Alguém me chamou? Não, professor. Eu pensei que eu tivesse ouvido alguém chamando. Então, vamos lá. Então, dentro dessas estereotipias, que muitas das vezes é provocada por uma falha na integração sensorial, é uma forma do indivíduo autista estar buscando uma automodulação, uma autorregulação. Então, dentro dessas características muito gritantes, eles falam assim, ó, ele não aponta para o objeto, não responde pelo nome, dificuldade de pedir colo, ausência de atenção compartilhada, choro sem objetivo, trata as pessoas como objetos, dificuldade de fixar o olhar, tendência a repetir a fala, até dentro de uma ecolalia ou ecolalia, o flapping, que é a batida de mão, dificuldade em brincar em grupo, sem interesse nos objetos oferecidos, e por muitas das vezes não brinca de faz de conta. O mundo imaginário é muito difícil. Um exemplo clássico que eu coloco sempre é: meus pintinhos, venham cá, tenho medo da raposa. A raposa não faz mal, faz sim. Aí, 1, 2, 3, e todo mundo corre para fugir da raposa. Só que o indivíduo autista ele não corre. Aí ele vai falar assim: por que você não correu?
Ué, porque você não é Raposo, eu não sou Pitinho, eu sou fulano, você é Beltrano. Ele não consegue entender as questões metafóricas, que por muitas das vezes elas são importantes para a aquisição do aprendizado de uma forma mais facilitada. Então, é preciso trabalhar essas condições do mundo imaginário com indivíduos autistas para que ele possa fazer uma aquisição de realidade e uma questão de subjetividade. Tá? Então, isso são condições de estereotipias, condições, características gritantes que tem dentro dos indivíduos com autismo. E, por vezes, essas falhas, né, nessa integração podem provocar essas crises nervosas. Já existem cursos que fazem gerenciamento de crises nervosas, né, de crises, né, porque, por vezes, pode estar tendo. Aí, os terapeutas ocupacionais gostam muito de falar que esse cérebro está inflamado. Quando a gente fala cérebro inflamado, são muitas informações que ele não consegue filtrar essas informações, e essas informações ficam ali no cérebro, trazendo essa inflamação para que ele possa, realmente, de fato, o que ele precisa resolver. Né? Então, algumas coisas que podem estar provocando essas crises nervosas são volumes altos, a quebra de rotina. A gente sabe que o autista ele pretende sempre trabalhar com condições de rotina. Invasão do espaço, quando você se aproxima, tira ele, como o próprio o irmãozinho falou, você não deve corrigir uma condição, você deve controlar ou modular uma condição de espaço desse indivíduo dentro de uma estereotipia. Os sustos, as contrariedades. Se você visitar fazer uma visita ao ambiente, você tem que preparar esse ambiente antes, pela primeira vez. Situações de conflitos em casas podem estar, ou no trabalho, podem estar favorecendo essa crise desses indivíduos. Dentro de várias outras características, mas eu trouxe essas para vocês entenderem o que pode estar provocando essa desregulação ou desmodulação desse indivíduo. Eu posso dar um exemplo, professor? Pode, não, sobre deve. Isso que o senhor falou? Pode, não, deve. Eles são muito organizados, né? Como o senhor falou, eles têm uma rotina. Então, durante um tempo, tinha uma criança que eu falei no serviço de convivência. Então, a idade lá para participar do serviço era até os 6 anos. Porém, ele foi tendo 7, 8, né? E aí ele foi mantido no serviço de convivência, porque ele já estava acostumado com o ambiente, com aquela rotina que ele tinha lá do espaço. E aí não colocaram ele no outro serviço, que seria do infanto juvenil, que seria de 7 a 14 anos. Então, ele continuou nesse serviço. Porém, chegou no final do ano, a secretária pediu para limpar, para pintar, para organizar. E aí, todo aquele espaço que era decorado, que cada dia colocava uma imagem, um desenho, uma situação lá, né? Tiraram tudo isso, pintaram, e aos poucos, quando ele chegou, que iniciou o ano, quando esse garoto chegou para participar do serviço, o espaço tinha sido todo redecorado, e também as informações que tinham não estavam mais lá. Então, ele não quis mais ficar no espaço. Ele teve um choque com aquele espaço modificado dele, ele ficou com medo ali de entrar, ele não quis mais participar. Então, ele parou de participar e continuou na escola, né? Mas no serviço de convivência, mesmo ele já sendo acostumado com a orientadora social, ele não quis mais ficar ali, né? E aí, quando o senhor fala também, eu tenho um colega que ele participa, ele estava participando, mas tem momento que ele sai, era para ele estar aqui, que inclusive ele é meu parceiro de TCC. O filho dele ainda está sendo fechado o diagnóstico, mas ele está vendo, ele faz um monte de atividade para o filho dele participar, né, que ele acredita que o filho deles tem esse aspecto, né? E aí eu disse, mano, tu tá saindo, a tua internet tá ruim, eu falando com ele disse, ele tá com celular, então não tem nem como eu tirar o celular da mão dele, ele é criança ainda, né, ele tem uns 4 anos, e aí tem toda essa questão, né, de contrariar, porque ele se irrita com muita facilidade, né, também essa questão aí, de mudar essa maneira, a própria alimentação deles também, eles não comem qualquer alimento, aquele alimento, se trocar, eles não querem comer, não se alimentam, então tem toda essa dificuldade, né, com eles sobre isso. Exatamente. Mas Oi. Só lembrando, a gente tem aproximadamente 10 minutos para finalizar. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o passo. Está comigo. E a questão do aspecto da linguagem, né, que é muito que está dentro dessas características. Atraso na fala, e geralmente o corpo fala, e aí a gente está utilizando aqui, a fala não corresponde ao que o gesto motor está fazendo.
E como a gente pode acertar esse alvo? De que maneira a gente pode trabalhar de forma inclusiva? Primeiro, a gente tem que entender as condições éticas. Trabalhar com ética acima de tudo. Tudo começa com ética e tudo termina com ética. Por quê? Porque a gente está trabalhando com valores humanos, respeitar, a autodeterminação, as múltiplas características. Além disso, nós somos uns prestadores de serviço. Então, a gente tem que ter essa nossa responsabilidade social, né? Ter pensamento crítico, construtivo sobre aquilo que a gente está construindo. E trabalhar sempre dos ideais, da inclusão e da diversidade, para, sim, de fato, a gente trabalhar dentro desse contexto todo de ética. Então, condições éticas são fundamentais. Hoje é uma venda muito feia sobre em cima dessas condições desses alunos, porque ele conseguiu, aquela coisa toda que a gente vê em rede social. E a gente trabalha em cima desse guarda-chuva, que é a atividade física, né? Esse guarda-chuva que pode ser o quê? Nada mais é do que um comportamento. A atividade física ela é um comportamento, né? O exercício ele é um planejado, estruturado, o esporte com suas condições de regras, o lazer, as atividades ocupacionais, atividade doméstica, tudo está dentro de um comportamento que a gente vai entender. Mas a gente precisa trabalhar as condições de saúde. E quando a gente fala condições de saúde, a gente está falando dentro de uma aptidão física. A aptidão física é essa com velocidade, agilidade, coordenação. Todos nós temos. Porém, nós precisamos melhorar esses atributos desses indivíduos, por vezes estão tendo falhas nessas capacidades dentro das aptidões físicas. Existe um guideline muito interessante que foi falando sobre o modelo FIT, né? Frequência, intensidade e tempo, porque viram que crianças autistas têm baixo engajamento na atividade física, porque viram que indivíduos autistas eles entram dentro de uma condição de crise nervosa e que as modalidades esportivas foram fundamentais para a melhora desse comportamento, né? E essa criança também tende a ter mais obesidade do que o indivíduo que não é autista, pela falta desse engajamento, medicamentos, todas as condições de nutrição pobre, né? Então, as questões da seletividade alimentar. Mas a gente tem que entender que o modelo FIT ele é importante, sim, junto com o American College, que fala muito sobre esse modelo. Mas que as crianças, dentro de uma atividade física, que é um comportamento, existe série de outros tratamentos. Lembra da que eu falei dos profissionais trabalhando de forma engajada? Eles também, imagina, se eu trabalho no modelo FIT de 40 a 60 minutos com o indivíduo, se ele já fez uma atividade de psicomotricidade, se ele já fez um tratamento de fonoaudiologia, um tratamento de terapia ocupacional. É necessário entender como é indivíduo para que eu possa trabalhar esse modelo FIT com ele. Qual é a frequência, qual é a intensidade, o tempo e o tipo de atividade a serem conduzidas. E quais são as estratégias? Vejam bem, não existe um método bem específico para trabalhar autistas, mas sim existe o engajamento desses indivíduos aqui, que somos nós, pensadores sobre aquela reflexão em cima do aluno, sobre diversos métodos e resultados a serem alcançados e atingidos. E a gente precisa mensurar isso aí, precisa identificar quais são as estratégias a serem utilizadas. Agir pelo desenvolvimento e estimular esse indivíduo são práticas inclusivas que vão ajudar nele. E como é que a gente precisa fazer? Planejar. O planejamento, acima de tudo, é fundamental. Responder essas 5 perguntinhas. Como, com que, o que, para quê e para quem. Como a gente pode ver isso? Verificar o ambiente, estímulos com muito comando visual, dividir atividades, exercícios e tarefas em partes, não fuja do seu objetivo, mas adaptar às necessidades do indivíduo. Atividades cooperativas vão contribuir de forma significativa nas suas habilidades sociais. Procure sempre os casos para os níveis superiores, para que você não seja aquele indivíduo que acha que vai ser o superior e vai ter todas as coisas. Não, ele é meu aluno, eu entendo o que ele vai fazer. Lembra da equipe transdisciplinar. Anotem as suas atividades sempre que aconteceu na sua rotina. É necessário entender como está sendo esse desenvolvimento do dia a dia. Esteja seguro de todas as possibilidades. Por quê? Se você não estiver seguro naquilo que você está aplicando, não faça. Porque esse aluno pode ter alguma dificuldade depois de voltar ao engajamento das atividades. Algumas estratégias, como o ambiente, o suporte visuais, a linguagem, às vezes a vestimenta, né? A gente, dessa atividade, é necessário extenuar essa criança 60 minutos, ou por vezes 20 minutos foi eficaz. Né? O uso da tecnologia a favor de você também, alguns comandos a serem utilizados. O papel do professor é ofertar atividades que possam proporcionar um desenvolvimento gradual com exigências específicas
na tarefa do movimento. E aí são as fases de aprendizagem que a gente pode utilizar, auditivo, visual ou tátil, seja ela através da imaginação, para a abordagem de nível de concentração, como eles respondem às novas situações, qual é a mais forma, né, dos aspectos emocionais que eu posso dizer, e a comunicação. Qual é? Ele é mais auditivo? Então, vamos trabalhar a imaginação de uma forma mais auditiva. Ele é tátil, ele precisa ter esse controle, esse aperto. Ou ele é muito mais visual, ele precisa ver essas condições. Então, é nesse sentido que você precisa entender qual é a forma de aprendizado que ele vai ter para reter esse aluno. E sempre trabalhar dentro das habilidades afetivas, sociais, motoras e cognitivas desse aluno. Esses aqui foram alguns estudos que eu apresentei para vocês, né, baseado nessa apresentação. Esse é um estudo que eu apresento, que eu fiz, né, junto com esses profissionais, né, já está apresentado aí, e o que mais me chama atenção é a percepção dos pais e terapeutas dentro do tratamento através da natação. O que mais me chamou a atenção nesse estudo foi isso aqui, ó, a dificuldade de encontrar profissionais especializados para atender. Ou seja, há uma abertura no nicho de mercado de trabalho. Houve, sim, melhoras significativas dentro de uma condição, na visão dos pais e terapeutas, mas que não tem uma condição de profissionais atuando nesse caso. E não existe uma atividade física indicada. Existe, sim, depende de cada caso, eles estão botando aqui essa evidência. E aí eu venho para responder a pergunta do Marcos, a importância da tríade. Existe um estudo que fala o nível de estresse da saúde mental da mãe com criança que tem de vida autista. Existe um comparativo que fala o seguinte: mães autistas têm um nível de estresse superior a um soldado à frente da guerra. A diferença é muito gritante quando o soldado ele fica um tempo, volta, passa por uma quarentena, ele é reabilitado socialmente e volta para a sociedade. Já a mãe é 365 dias ao ano. E o mais importante, como a gente tem que trabalhar essa família, né? Trabalhar em forma de respeito, segurança, atividade proativa, ir ao encontro dessa família, aproximar esse ambiente de interação, trabalhar de forma afetividade e a humanização. Que quando a gente fala de um diagnóstico, ele não é fácil. Ele não é uma coisa. Quando a gente tem os nossos filhos, a primeira coisa que a gente quer ver se ele tem uns 5 dedinhos. Né? A gente vai em busca de uma perfeição. E, de fato, não existe uma criança perfeita. Cada um, dentro de uma condição, ela vai ter suas dificuldades. E essas dificuldades, quando é diagnosticada, existe a questão da negação. Né? Quando existe a negação, é uma coisa que acontece, é natural. Né? Não, meu filho não é. Ou então existe a questão do luto. Poxa, aquele meu filho idealizado, ele não vai ser aquele. Não, não é isso. Mas depois que passa por essas fases, vem a questão da busca, da luta para esses ideais, para que eles possam ter. Sim. Então, grupos de apoios, eles são fundamentais para que essa família possa ter. Profissionais que, de fato, trabalham de forma ética, possam estar contribuindo, para que essa família entenda, e o profissional que está com ele, entenda que família é essa. E ainda mais quando a gente está numa realidade que não existe mais essa família tradicional, não é isso? Existe uma família que tem casos separados, separação, e estudos já falam que famílias são separadas quando tem alguma pessoa com deficiência na família, aumenta esse índice de separação. Então, a gente precisa entender que família é essa e de que forma a gente possa estar contribuindo. E o grupo de apoio ajudam de forma significativa. E essa família, elas são importantes, porque essa perspectiva em cima desse trabalho é muito gritante. Se tem pais engajados na atividade física, crianças com autismo também vão estar trabalhando mais atividade física. É agir pelo exemplo. Se eu faço, meu filho faz. Se eu não faço, meu filho não faz. Então, essa relação já é um estudo que compara, né, entre pessoas que fazem atividade física, contribui de forma significativa, né, nesses indivíduos. E, de fato, quando a gente faz promoção de melhorias para que a gente chegue, de fato, ao sucesso do trabalho, a gente tem que entender que os instrutores nesse trabalho são os terapeutas, são os professores que estão à frente das aulas e os pais. Porque eu não posso só eu trabalhar de forma aleatória e não passar essas informações para que essa criança ou esse indivíduo possa dar dando continuidade, seja no âmbito familiar, seja no âmbito terapêutico, para que ele possa melhorar essas condições do movimento, ter um prazer no aprendizado e controlar essas crises nervosas, ter um controle emocional.
isso contribui de forma significativa no comprometimento, na participação e no sucesso desse indivíduo no tratamento como um todo. Não existe uma receita de bolo para vocês, mas existe sim. A inclusão é planejar, executar e avaliar todas as ferramentas, estratégias pedagógicas e as possibilidades dentro do seu aluno para dar o maior desempenho dele nas suas atividades. Como eu falei, não existe uma receita de bolo, mas existe sim nós, como profissionais, e os ingredientes todos em voltas aqui, para que a gente possa trabalhar cada indivíduo com um pouquinho de mais açúcar, um pouquinho mais de fermento, um pouquinho mais de ovo, e aí por aí faz um grande bolo confeitado para cada aluno que a gente trabalha. Por isso, a gente tem que trabalhar dentro dessa imagem. Eu não vou me estender muito, que eu ia explorar essa imagem, mas é uma imagem onde que a gente faz. Se a gente trabalhar a igualdade, a gente vai estar dando os blocos de forma igual para cada um, e nem todos vão atingir os seus objetivos. Mas se a gente trabalhar de forma de equidade, a gente vai dar o suporte necessário para cada indivíduo, entendendo quais são as suas fases do desenvolvimento, para que eles possam, sim, de fato, atingir o objetivo que ele precisa. Isso aqui é um e-book que eu escrevi. E lembre-se, teoria e prática. Teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Não adianta eu estar falando para vocês se na prática eu não utilizo essas ferramentas que eu falei para você. E sim, de fato, eu utilizo, e é através dessa base científica que eu tenho e utilizando no meu dia a dia com meus alunos. Se são minhas redes sociais, né, caso alguém deseja trocar uma ideia, bater um papo. Pode voltar no e-book para o pessoal dar mais uma olhadinha? 10 dicas para o professor de educação física. Está nas minhas redes sociais lá, é só pegar, é gratuito. Muito legal, muito obrigado. Professor, nós temos ainda aqui explorar só mais um pouquinho. Eu queria que o Marcos completasse, que ele ficou aí com a dúvida, né? E a professora Rosane também, que tem mais uma pergunta para nós finalizarmos. E a Eliana... Só dei uma aceleradazinha para não estender muito para vocês. Então, tem o Marcos, rapidamente, em seguida a Rosane, e, por último, a Eliana. Vamos lá. Legal, Ricardo. Eu estou satisfeito. Na verdade, eu já falei para você, me manifestei no meio da semana que eu tinha interesse em fazer uma atividade com questões práticas, no brincar do meio líquido, né, no objetivo de atender o autista. Você ok, para a gente bater um papo. E, assim, fui contemplado com a resposta e também com o exemplo que a outra professora deu, que foi muito significativo também, muito legal. Essa interação, esse bate-papo no decorrer da palestra, isso é muito legal. Eu estou satisfeito. Obrigado, professor. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço. Rosane. Bom dia. Agora que eu estou conseguindo dar bom dia. Desculpem, é porque quando eu acordo um pouco de mau humor. Mas, enfim, eu quero agradecer primeiro ao professor Ricardo, agora ao professor Cadu, né, pelas brilhantes contribuições. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir trabalhar melhor essa questão, né, e o combate ao capacitismo no Brasil. A gente vai estar conseguindo ações efetivas, né, ações com bastante consistência, para que a gente acabe com, ou pelo menos amenize a questão do capacitismo no Brasil, que a gente sabe que nos Estados Unidos e outros países já está bem adiantado. Mas o que me chamou a atenção, professor, não é uma pergunta que eu vou fazer, mas chamou a atenção a fala assim, das mulheres, né? A mulher nesse lugar de cuidadora. Somente a mulher, a mãe, né? A mãe como nesse lugar de que está muito estressada. E cadê o pai? Cadê o lugar do pai? Né? A gente tem pouquíssimos. Eu estou falando de uma experiência, não é de um estudo, é de uma experiência que eu tenho na brinquedoteca da UEPA. A gente só encontra as mães, a gente só fala com as mães, a gente só troca ideias com as mães. A gente não tem o acesso ao pai. E eu acho que a gente precisa focar mais em estudos que coloquem esse pai
no lugar de cuidador também. Tá? Acho que Exatamente, Rosane. E a gente vê aí os índices dos estudos mostrando, né, as mães solos, né, tem, existe. Mas, e na rede social hoje está tendo aí um vídeo muito interessante, a importância desse pai também engajado, né? Tem uma fala muito, muito bela que está utilizando, chamando a atenção, pai, você também tem que estar engajado nesse processo, né? E geralmente, de fato, a mãe ela acaba carregando esse peso, infelizmente, e a gente precisa modificar porque é a família, né? É a família que é a necessidade bem latente aí para que possa esse indivíduo. E na prática a gente encontra, né, no dia a dia, quando a gente tem essas dificuldades com o aluno, geralmente existe um desequilíbrio familiar muito gritante que faz com que esse aluno não consiga progredir dentro desse desenvolvimento. Isso é preciso também levantar essa bandeira, sim. Obrigado. Professora Eliana. Eu queria fazer... bom dia, né, a todos. Queria fazer uma fala para até fazer uma pergunta ao professor Cadu. A gente observou aqui em Roraima que é um assunto novo, né? Eu já tinha percebido isso, não é que aumentou, né? Como o senhor falou, a falta de estudo que fazia que não houvesse o número de diagnósticos corretos. E o que a gente tinha percebido aqui nos cursos de licenciatura, né, eu especificamente no curso de Educação Física, é que pouco se sabe sobre isso entre os acadêmicos e, na verdade, como a gente percebia isso, que tinha um problema na rede mesmo de professores. A gente percebe uma dificuldade, por falta de conhecimento, né, por falta dessa atualização dos professores sobre esses assuntos. E em mês de setembro, a gente promoveu pela primeira vez um evento nessa área aqui sobre transtornos de neurodesenvolvimento, né, e sua intervenção no ambiente escolar. Eu fiquei chocada. Em 24 horas, a gente preencheu as 160 vagas, em 24 horas. Então, a gente percebe que existe uma necessidade muito grande por parte de quem já está atuando na educação e por quem vai se formar, né, por quem estuda, principalmente nas licenciaturas, e que vai encontrar, vai ter que atender essa criança, e por falta de conhecimento, acaba não atendendo adequadamente. A gente está em processo de reformulação do nosso PPC, e uma das discussões, né, a gente está fazendo por etapa, porque tem a curricularização da extensão, tem vários pontos que a gente tem que levantar, e um dos pontos que a gente colocou para discutir é se há necessidade de incluir uma disciplina nesse caminho no PPC de Educação Física, justamente porque a gente percebe que tanto transtornos do espectro autista, o TDAH, tem os específicos de aprendizagem, né, deficiência intelectual, comunicação, eles perpassam por aspectos motores. Então, eu vejo assim que existe uma necessidade muito grande hoje, né? Eu vou até dar como sugestão, professor Ricardo, ser um tema específico de um dos eventos do GPS. Eu acho que isso seria de grande valia para a nossa comunidade, que necessita muito desse conhecimento. Professor, e aí nesse sentido eu queria lhe fazer justamente essa pergunta: qual a sua opinião, principalmente a educação física, eu vejo, eu estou indo para o Pará em janeiro para ministrar uma palestra porque não há psicomotricistas, há carências. Aqui em Boa Vista só existe um psicomotricista para trabalhar. Em Santarém, que foi a cidade onde, né, eu nasci, e aí estou indo ministrar palestras nessa área lá, por necessidade também. Não encontra, né? Não encontra gente para avaliar o aspecto motor. A gente vê uma necessidade muito grande, né? Em janeiro, a gente está ministrando um curso aqui em Roraima
contou com a bateria de testes mais para crianças e adolescentes, né? NABC2, TGMD3 agora, nem é mais 2, o EDM do Rosa Neto, que a gente já percebeu que os TOs estão usando muito, né? O professor Divaldo, né, até falou que estão patenteando, né? Estão estudando essa área, um específico para a TEA, né? E eu fiquei super curiosa com isso, porque eu estou vendo que existe uma necessidade muito grande na nossa área, principalmente na área educacional. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso. O que está precisando, qual é esse caminho que a educação física tem que percorrer, né, para a gente conseguir atender esse público específico? Muito obrigado, Eliana, pela tua pergunta. Primeiro, a gente tem que pensar em políticas públicas também para poder aumentar esse plantel de profissionais. Como eu falei naquele estudo que eu apresentei, pouco profissionais especializados. Isso aí é uma defasagem. Ou seja, tem alguma coisa errada, a gente precisa. Isso é uma luta minha, que por isso que eu venho com muita vontade de trazer para vocês. Sobre a bateria de avaliação motora que você falou, e que o professor Divaldo falou, está aqui. É o meu estudo de doutorado. Eu estou criando e validando uma bateria de teste motor para crianças autistas, entre 7 e 10 anos. Isso aí é minha briga, vamos ver se vai dar certo. Então, esse aqui eu já fiz eu espero terminar ele, aqui, bem aqui do meu lado, por isso que eu perdi bastante cabelo, né? Mas já existe, vai sair o artigo sobre a criação, né? Logo, e já vai estar na sociedade aí, né? O professor Divaldo, ele é um dos meus orientadores nesse estudo, e a gente está tentando aí buscar qual é o melhor caminho para poder ver se realmente essa bateria vai ser validada para crianças autistas, trabalhando as habilidades motoras fundamentais, né, que é a locomoção, manipulação, equilíbrio, a gente ainda incluiu um salto ali para ver a questão da aplicação, né? Então, de fato, existe uma defasagem muito grande, e é por isso que novos estudiosos, novas pessoas, mais pesquisas, mais pessoas engajadas, mais estudos têm que ser levantados para que a gente possa direcionar melhores tratamentos, porque a base, como foi dito ali, é fundamental. A base motora, desde o aprendizado, o pessoal colocou ali dislexia. Se não tiver uma coordenação motora, não vai conseguir aprender. Se não tiver uma coordenação motora, não vai conseguir fazer as atividades de vida diária. Então, isso tudo está direcionado para esses indivíduos. E eu não quero trabalhar com criança, não tem como. Eles vão ao longo das suas fases. Vai trabalhar na fase de adolescente, vai trabalhar na fase de adulto. Se você não conseguir entender quais são esses desenvolvimentos acontecendo em cada aluno, você não vai conseguir atingir a ponta dele. Tá? Então, a gente está brigando aí para ver se a gente consegue, de fato, aumentar o número de profissionais atuando de forma direcionada nesses indivíduos aí, que aumentou de forma significativa mesmo. Ok, professor. Como nós havíamos dito, né, seriam as últimas perguntas, nosso tempo realmente já está estourado. Nós queremos, em nome da organização geral, agradecer muito a sua disponibilidade de estar hoje no domingo com a gente. Tenha certeza que o convite a Belém já está feito, Divaldo está aí nos ouvindo, e você e a Eliana, só para reforçar, já havia esse pensamento, já falei isso aqui algumas vezes, no ano que vem, num dos eventos, ele vai ser exclusivo só de inclusão. A forma, vou lhe convidar para nos ajudar, pode ser um dia só de autismo, um dia só de Down, um dia, enfim, não sei ainda a forma, mas que haverá um evento, né, com o Paralímpico, só para a inclusão, isso tenha certeza. Nosso muito obrigado. Como é de praxe, os 30 segundos, um minuto finais para as suas considerações, para depois nós interrompermos a gravação e passarmos para o Divaldo completar a avaliação, se der tempo, porque está quase que embarcando aí. Pode falar. Não vou demorar, não. Só agradecer, obrigado, espero ter contribuído para vocês aí, e fico à disposição sempre quando for necessário. Muito obrigado, professor. Ok, Vitória, pode interromper. Professor Divaldo, ainda há tempo de você concluir? Sim, estão me ouvindo? Pode entrar.